Pai querido, Pai amado, grande Ial dos exércitos, em nome de Yahshua, o Mashiach, coloco-me em tua presença, ó Pai, agradecido por ser profeta escolhido por ti, elegido por ti antes do mundo ser mundo. Obrigado, Pai, por esse tamanho privilégio e peço, Pai, que tu me dê a capacidade de corresponder, Pai, com esse ministério, com esse privilégio de ser teu profeta. Porque junto com esse privilégio vem também responsabilidade. Por isso eu te peço, Pai, uma porção dobrada do Ruach Kadosh, para que teu servo, Pai, possa anunciar a tua palavra e ser entendido pelos teus eleitos, pelos aqueles que chamam pelo teu nome e pelos aqueles que ainda hão de chamar, não chamam agora, mas hão de chamar pelo teu nome. Por isso eu peço, Pai, que tu coloque as palavras certas nos meus lábios, para que eu possa ser, Pai, o mensageiro que tu quer que eu seja, para que eu possa ser a pessoa que tu quer que eu seja e esteja onde tu quer que eu esteja. Em nome de Yahshua, o Mashiach, assim seja. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Shalaim de Yahshua a todos os irmãos. Nós hoje vamos falar das configurações proféticas. E precisamos entender, meus irmãos, que dentro de cada configuração profética, no ministério profético de cada profeta, não necessariamente um profeta vai trazer uma mensagem igual a do outro profeta que foi antes dele. Não necessariamente. Porém, entretanto, um profeta nunca vai contradizer o outro. Embora muitas das vezes nós nos encontramos num tempo profético diferente. Por exemplo, o tempo hoje, os tempos atuais, a configuração para esse tempo não é a mesma configuração para eras passadas. Para cada tempo existia uma mensagem a ser dada para aquele tempo. Nós hoje estamos no tempo do fim e nós precisamos entender as configurações proféticas para não cometermos erros de estar julgando nossos irmãos de um modo injusto. E eu estou aqui, irmãos, com muita particularidade. Eu vou tomar aqui um exemplo, e isso eu não dependo da pessoa em si, mas de Ial dos exércitos, e a ordem que ele manda através de Yahshua Mashiach. É nessa configuração que eu tenho que tomar cuidado para não ser injusto, para não ser leviano. E como aqui eu vou tomar exemplo de um profeta que está no nosso meio e que ele é profeta, porém numa configuração diferente desse amigo que vos fala. Eu estou falando aqui, irmãos, do nosso irmão Romilson Ferreira. Ele é profeta, irmãos. Ele está numa configuração em que vocês, no passado tempo, vocês vão começar a entender, e ele mesmo vai começar a entender. A configuração profética do nosso irmão Romilson Ferreira não é a mesma desse amigo que vos fala. E vocês já vão entender no decorrer do vídeo, no decorrer do estudo, do que eu estou falando, que a configuração profética desse amigo não é a mesma do Romilson Ferreira. Porque o Romilson Ferreira, ele tem uma configuração profética peculiar. É uma configuração profética única. Só cabe no ministério dele. Porque nós vamos ver nas entrelinhas das Escrituras que quando Yohana fala do homem que come o livro, é evidente que na visão ele se julga esse homem. Ele fala,
comi o livro, logo foi doce na boca e amargo no estômago. É evidente que ele tem que falar ali, que ele está recebendo a visão, ele tem que falar na primeira pessoa. Ele não podia falar do profeta que realmente, de fato e de verdade, comeria o livro no futuro. Porque a visão que Yohana teve do Apocalipse, irmão, era uma visão futurista. Não era uma visão presente, uma visão para aqueles dias. Não, era uma visão para dias muito distantes. Yohana, quando teve a visão, ele teve a visão para dias muito distantes dos dele. Por isso, quando ele fala, logo comi o livro, nós temos que entender, pelo fato da visão ser futuro, é evidente que não era ele que tinha que comer o livro. É evidente que não era ele que tinha que comer o livro. Ou trazendo para uma configuração profética através das camadas do tempo, a gente tem que entender que o que foi lá atrás, nada há de novo debaixo do céu. O de que foi lá atrás pode suceder hoje de novo. Por isso o Velho Testamento é sombra das coisas que vão acontecer no futuro. Por que sombra? Porque muitas coisas que aconteceram lá, irmãos, elas também aconteceram dentro do Novo Testamento e muitas podem acontecer nos nossos dias. E nós precisamos entender essa situação das configurações proféticas. Por que eu estou falando isso? Se você olhar a configuração de Moisés, que dentro do ministério de Moisés, irmãos, a gente sabe que era para ele falar com a rocha. E o que ele fez? Ele bateu na rocha. A rocha não podia ser espancada, pelo menos pelo cajado de Moisés. Não. A rocha ela tinha que pedir a ela para dar a água. E ele bateu. E o que aconteceu com Moisés, irmãos? Dentro do panorama profético que a gente entende. A campanha de avançar e conquistar a terra prometida, essa campanha, irmãos, na liderança de Moisés, o Marcha, né? Eu ainda não me inteirei bem se é Moisés, eu sei que não é. Agora, se é Marcha ou se é Moshe, eu não sei. Eu não me aprofundei para isso. Ah, mas tu é profeta e não sabe disso? Nem, meu irmão, tudo ainda não foi revelado para mim isso aí. Entendeu? Mas vamos entender, e para a gente entender as configurações proféticas, a campanha da conquista da terra prometida, no ministério de Moisés, ou Marcha, foi doce, irmãos. Moisés avançava para conquistar a terra prometida com determinação, com afinco, com dedicação. E agora, irmãos, chegou a parte amarga da campanha do avanço da obra no ministério de Moisés. E qual foi o amargo, irmãos, para Moisés? Foi ele não poder entrar na terra prometida. Se você pegar o diálogo de Moisés com Iau, mas Iau, eu fui com esse povo duro, de dura cerviz, sofri no deserto com esse povo, Iau. E eu agora, na hora de comer o filé mignon, eu não vou comer, Iau. Eu passei opressão, depressão terrível por causa desse povo, e agora na hora de eu entrar na Iau Shalaim, tu não vai deixar eu entrar, Iau? Então aquilo para Marcha, ou para Moisés, era como que um amargo, irmãos.
a parte amarga do ministério de Moisés, marcha. A parte amarga foi o fato dele não entrar na Canaã. Só Josué e Caleb, da geração de Marcha, entraram na terra prometida. Todos os outros não entraram. Uns, aliás, a maioria por causa da incredulidade, e Marcha por causa da sensatez de, em vez de falar com a rocha, bater na rocha. Então, Marcha sofreu algo terrível dentro do contexto do seu ministério. Ele lutou aquelas lutas todas e na hora de entrar na terra prometida, ele foi impedido. Porque, irmãos, as nossas decisões, aquilo que fazemos com a responsabilidade que Yahweh nos deu, nós temos responsabilidade, irmãos. Então, eu estou fazendo aqui uma analogia da configuração profética do ministério de Marcha, que é conhecido também como Moisés. Então ele passou esse amargo. A conquista da terra prometida, aquilo era doce na boca dele. E ele conduziu o povo, irmãos, com muito emoná, com muita determinação. Mas, no entanto, não pôde entrar na terra prometida porque cometeu um desatino. De, em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. E agora, vamos falar um pouco da configuração do ministério de Romilson Ferreira. Irmão Romilson Ferreira, ele é um escolhido pelo qual Yahweh trouxe para nós a restauração dos nomes sagrados, do nome dele, do nome de seu filho, Yahshua Mashiach, do nome do próprio Criador, do Elohim, Yahweh. E por falar em Elohim, irmão, Elohim é uma palavra hebraica que o seu conteúdo é próprio. Elohim jamais podia ser traduzido, porque Elohim é o título máximo da autoridade maior do universo. É o título infinito. Um título que a patente dele é infinita. Ninguém jamais vai ultrapassar. Então, o nosso Elohim, ele tem coisas, irmãos, que ele vai trazer para um profeta e já não vai trazer para outro. E eu quero aqui, irmãos, para que nós possamos entender, abrir as escrituras. Eu quero abrir as escrituras com vocês no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, que diz para nós o seguinte: certamente Yahweh, o Elohim, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou Yahweh, o Elohim, quem não profetizará? Então, irmãos, nós acabamos de ler que Yahweh, ele prometeu revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós precisamos entender a conjuntura dessas coisas. Por exemplo, a classificação de um segredo. O que é um segredo? É algo que é revelado a pessoas íntimas e que não é para ser revelado a todos. Quando alguém revela um segredo, a pessoa que geralmente revela um segredo, ela reivindica. E em muitos dos casos não precisa nem reivindicar. Basta ela falar: olha, meu irmão, vou te contar um segredo aqui. E pelo fato de eu saber que é um segredo, eu não posso passar para outra pessoa. É um segredo. Se eu passo para outra pessoa, deixa de ser segredo. Quando eu recebo a revelação do segredo, o segredo deixou de ser segredo para essa pessoa. Deixou de ser segredo para mim. Ou para eu, vamos dizer assim. Eu não sei, irmãos, eu não tenho muito estudo.
Aliás, eu classifico até quase zero. O que é sexta série? Quase zero, ainda mais no nosso país. Então, quando um segredo é revelado, irmãos, eu não preciso falar para a pessoa que não é para ela falar para outra pessoa. Se eu contei para ela, fulano, vem cá que eu vou te contar um segredo, eu preciso dizer para ela que ela tem que guardar o segredo? Porque é segredo, irmão. É segredo. A primeira coisa, a primeira configuração de um segredo que a gente tem que ter em mente é que segredo, quando é revelado para um monte de pessoas, ele deixa de ser segredo. Mas quando eu conto o meu segredo para você, e você fica só para você, o meu segredo, ele só não é segredo para você, porque eu já revelei para você. Mas eu não autorizei você revelar para outros. E se você passar e olhar nas entrelinhas do que nós acabamos de ler agora, Amós 3:7, certamente Iau, o Elohim, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Observe, irmãos, que nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo. Então, o que o nosso irmão Romilson não entendeu é que um segredo, irmão, não pode ser revelado. E por que Iau não revelou a ele? Aí você pode me perguntar, ele também não é profeta? Por que Iau não revelou o segredo dele a ele? Simples, irmão, se tivesse revelado o segredo dele, que é o ano do arrebatamento, o segredo de Iau, irmãos, não é o dia, não é o mês, não é a hora, entendeu? E nem é a data. Porque isso já está revelado e Iau trouxe para nós através do ministério do irmão Romilson. Está certíssimo. Certíssimo, irmãos. Quem trouxe o dia, o mês e a hora do arrebatamento para nós foi o irmão Romilson. O irmão Romilson, ele é profeta da parte de Iau. E aqui, depois eu vou colocar aqui no card, aqui em cima no card, aqui, ó, bem aqui em cima no card, o vídeo que fala sobre a exceção da regra. Porque se nós fôssemos acompanhar a regra, nós poderíamos chamar então o irmão Romilson de falso profeta. Nós poderíamos chamar ele de falso profeta se nós fôssemos acompanhar a regra. Porque a regra diz, o profeta que diz uma coisa e aquela coisa não acontece, ele não é profeta. Porém, entretanto, o Romilson, ele é a exceção da regra. Porque toda regra tem exceção. E ele é a exceção da regra. Eu vou colocar depois aí no card. Depois não. É porque agora não está porque eu estou gravando o vídeo. Mas vocês vão ver aí em cima no card. Não precisa acessar agora. Veja o vídeo todo e depois vocês vão lá e procura no card o vídeo A Exceção da Regra. E acompanhe ele todo até o final. Porque o Romilson, na configuração profética, ele é a exceção da regra. Se você for parar para analisar, irmãos, tem muitas coisas no ministério do Romilson que é um gol contra, que ele mesmo fez contra ele mesmo. Mas por que isso tinha que acontecer? Porque a configuração profética dele é exatamente essa que ele se encontra agora. Porque se você for parar para analisar, irmãos, o nosso irmão Romilson, ele colocou data para o arrebatamento várias vezes. Eu não tenho aqui como falar o número exato, porque eu não contei. Mas pelo menos, irmão, mais de 3 vezes, 3 ou 4 vezes eu sei que foi. Então, a data do arrebatamento, o ano do arrebatamento, é que é o segredo de Iau. E esse segredo, só os profetas dele, que está na configuração correta, que sabe exatamente o ano do arrebatamento, e que não vai vir para cá, ou não vão vir para cá, anunciar aqui, irmãos, porque o segredo de Iau é o ano do arrebatamento. E esse amigo que vos fala, eu tenho a revelação disso. Porém, entretanto, é o segredo de Iau. Eu não tenho autoridade para falar. Entendeu, meu irmão? Porque basta você entender o que é um segredo. Um segredo não é para ser revelado. Agora, Iau revela para quem ele quer. Ele não revela para todo mundo. Observa que ele diz que é para os seus servos, os profetas.
Ou seja, nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo. Então, dentro dessa conjuntura profética, irmãos, eu agora quero aqui falar para vocês que o nosso irmão Romilson, ele vai precisar ser forte, porque ele vai precisar profetizar outra vez. Ele vai precisar profetizar outra vez, irmãos. Ele ainda não sentiu o verdadeiro amargo da profecia, do livro doce na boca e amargo no estômago. Vamos dar uma olhada lá? Eu acho que, se não me falha a memória, é Apocalipse 10, 10 e 11. Se não me falha a memória, meus irmãos. Vamos buscar lá. Apocalipse 10. Apocalipse 10, 10 e 11. É isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui. Pulou demais. Presta atenção. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele... Vamos ver aqui, irmão. Opa, é aqui. Deixa eu ver como é que tá aí para vocês. Deixa eu ver como é que tá aí para vocês. Muito bem. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas, e reis. Irmãos, é evidentemente que nós profetizamos a muitos povos, e é evidentemente que alguém lá do outro lado do mundo que vai ouvir essa mensagem, provavelmente no seu idioma, que deve pedir lá no YouTube para traduzir do português para a língua materna da pessoa, do português para o inglês, do português para o francês, enfim. O fato é que na profecia do livro doce na boca e amargo no estômago, há uma ordem de profetizar outra vez. É necessário profetizar outra vez. E profetizar outra vez, irmãos, significa não que a primeira profecia falhou. Não é isso. É que, e ao sabendo todas as coisas, e vendo o que o nosso irmão Romilson iria fazer no ministério a ele colocado, ele não foi pego de surpresa, irmãos. E ao não tem o irmão Romilson como um falso profeta, e ao não tem o irmão Romilson como um charlatão, não, irmãos. A configuração profética do irmão Romilson é diferente e é peculiar. Diferente e peculiar. Só entra na vida dele, no ministério dele. A única semelhança que nós podemos ver no ministério do irmão Romilson e no ministério do profeta Jonas é a teimosia. Porque esse amigo que vos fala, já falei aqui várias vezes, que não é para estar botando o ano do arrebatamento, falar que vai acontecer em tal ano. Isso não é para ser feito. Porque acaba configurando também, irmãos, uma espécie de adivinho. E dentro de uma configuração, se alguém for chamar ele de falso profeta, porque ele fica tentando adivinhar a data, o ano do arrebatamento, e ela não vai levar esse fato em conta, porque nas entrelinhas do que ele aplica no ministério dele, deixa espaço para as pessoas pensarem isso. Deixa espaço para as pessoas pensarem que ele é falso profeta, quando na verdade não é. Mas o fato dele botar a data e não acontecer, dentro
da configuração de um profeta, isso configura atitude de falso profeta, sim. Porém, entretanto, no caso dele, há exceção. E agora aqui, irmãos, eu quero falar de um sonho que eu tive esses dias com arrebatamento. E nesse sonho, eu era arrebatado junto com a igreja, não toda a igreja, lógico, né? 50% dela, porque a parábola das 10 virgens diz que todas as 10 dormiram. E todas as 10 virgens eram virgens. E se são virgens, pertence a Iau. Porém, só 5 eram prudentes. Só 5 despertaram do sono. Quem representa essas 5 virgens? Filadélfia. Entende? Então, ali, eu recebi um abraço e Yahshua disse assim, toma aqui um abraço do teu irmão mais velho. Ele me dava um abraço e falava assim mesmo, toma aqui um abraço do teu irmão mais velho. Entende? Ele se apresentou para mim como meu irmão mais velho, como teu irmão mais velho. E dentro desse contexto, irmãos, eu procurei o irmão Romilson. E perguntei para Yahshua, Yahshua, cadê o irmão Romilson? O irmão Romilson ainda está a serviço, foi a resposta dele. O irmão Romilson ainda está a serviço. E dali eu despertei, irmãos. Eu despertei. E aquilo ficou na minha mente. O irmão Romilson ainda está a serviço. E dentro do arrebatamento, do sonho que eu tive, ele não estava lá, irmãos. Mas Yahshua disse para mim que ele ainda estava a serviço. Então, essa mensagem, ela tem uma direção especial. E é para o nosso irmão Romilson. E eu aqui peço aos irmãos que nós oremos por ele, porque ele vai precisar ter força. Ele vai precisar ser forte. Só que, como Iau prometeu que ele livraria a igreja de Filadélfia, lembra? Que ele livraria a igreja de Filadélfia. Você pode me dizer, mas como o irmão Romilson não está lá, como que ele vai ser livre? Sim, irmãos, Iau vai proteger ele no ministério dele aqui. Eu só entendi que quando, no sonho, que eu perguntava por ele, depois do primeiro arrebatamento, ele dizia, o irmão Romilson está a serviço. E eu acredito, irmãos, que nem um fio de cabelo dele vai ser tocado pela besta. E ele vai estar protegido, irmãos. Ele não vai precisar se preocupar com alimentação, com nada. Assim como o corvo alimentou Elias, Alial, que a gente conhece como Elias, com pão e carne, ele vai alimentar a igreja dele. E, evidentemente, as duas testemunhas vão estar lá em Israel, depois do arrebatamento, elas vão estar lá em Israel pregando o evangelho lá. Mas a gente sabe, irmãos, que nem tudo vai vazar para cá. Então Iau, ele precisa de alguém aqui para ser o anjo da igreja de Laodiceia. E o que eu consegui entender, meus irmãos, desse sonho que eu tive, é que Yahshua falou do nosso irmão Romilson como aquele que ainda estava a serviço. E depois eu entendi, irmãos, o porquê dessas coisas, o porquê que ele ainda tinha que estar aqui a serviço, foi quando eu comecei a estudar o ministério de marcha. A atitude dele de bater na rocha provocou o impedimento dele na terra prometida. Não na Yahshalaim celestial, não, na terra prometida aqui mesmo, quando o povo de Israel conquistou toda a terra. Marcha não pôde entrar, porque ele, em vez de falar com a rocha, ele bateu. Ou seja, ele sofreu consequência pela sua atitude. E o nosso irmão Romilson, irmãos, quando ele anunciou o ano do arrebatamento para nós e Aldim, e para muitos, para esse amigo que vos fala, não causou efeito de ruim nenhum. Por quê?
Porque quando eu conheci a mensagem, os desapontamentos, de os anos e mais anos, chegando ano e passando ano e o arrebatamento não acontecendo, eu não peguei o primeiro impacto. Eu não precisei desfazer de nada, fazer nada errado. Como hoje, irmãos, eu sei exatamente o ano do arrebatamento, mas eu sigo a minha vida como se o arrebatamento fosse acontecer hoje. Ou seja, o fato dele ter falado lá, ter botado data para o ano do arrebatamento, e as pessoas ter feito um monte de coisa, tiveram suas vidas prejudicadas por causa disso, elas também são culpadas. Elas também são culpadas. Porque eu sei o ano do arrebatamento, irmãos, exatamente, eu não faço as asneiras. Vai acontecer, então vai acontecer em tal ano, então tem que fazer isso aqui agora. Não, irmãos, eu vivo a minha vida normalmente. Evidentemente, por eu saber o ano do arrebatamento, exatamente, eu tenho que ser profeta, irmãos, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande. E quando o nosso irmão colocou esses anos e passou ano e entrou ano, e só desapontamento em cima de desapontamento. Os irmãos, os Ialdim, irmãos, tiveram muitos irmãos que foram prejudicados. Mas eles também não são inocentes, não. Porque nós temos que viver, irmãos, a nossa estrutura de vida como se o arrebatamento fosse acontecer daqui a 3 minutos. Daqui a 1 segundo. Nós temos que estar prontos para o arrebatamento, seja qual for o ano, seja qual for o dia, seja qual for a hora. Nós temos que estar prontos. Porém, entretanto, o fato de o nosso irmão Romilson ter colocado essas datas, e é uma mera desculpa, irmãos, colocar a culpa nos historiadores. Nosso ministério, irmãos, ele não é baseado em cima de historiadores. Nosso ministério, ele é baseado naquilo que algo nos revela. Eu não baseio o meu ministério em cima da história humana. Eu sei que dentro da história humana tem o encaixe na profecia. Os 4 impérios dentro da história, você vê o surgimento, a elevação e a queda de cada império. E o último império a cair é o Império Romano, que hoje é configurado pelos pontífices da Igreja Romana. Hoje, o império que governa o mundo é o império do pontífice de Roma. Eu não falo lá a palavra lá porque pai eu só tenho um, Ial dos Exércitos. Nem o meu pai físico eu já não tenho mais. Mas se eu tivesse um pai físico, no sentido de pai, eu ia preferir chamar ele pelo nome dele, mas com respeito. Porque hoje eu entendo que pai só tem um. A ninguém chamei de pai porque um só é vosso pai. Entende, irmãos? Então, dentro da conjuntura profética, a história entra, a história se encaixa. Porque sem a história, como nós vamos entender o surgimento e a queda dos impérios? Porém, entretanto, para você usar a história para chegar no ano do arrebatamento, você está cometendo um ledo engano. Um ledo engano, irmãos. Porque quem revela o ano do arrebatamento é Ial dos Exércitos. Nós lemos em Amós 3, verso 7. Porque Ial, o Elohim, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Como é que
complexo a configuração de cada profeta? Por que no vídeo que eu tenho aí, que eu falo que também o espírito que está dentro do corpo do irmão Romilson é o espírito do profeta Jonas? Assim como o espírito que estava dentro de Johanna, dentro do corpo de Johanna, é o espírito de Ariel, que a gente chama de Elias. Lembra que as escrituras afirmam que antes da chegada do Mashiach, teria que vir Ariel, que a gente conhece como Elias, para preparar o caminho? E quem foi que veio? Johanna, que a gente conhece como João. Mas ele veio dentro do corpo. Ariel veio dentro do corpo de Johanna. Por isso, Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Ou seja, Johanna, irmãos, tinha que estar com o espírito de Ariel. Por quê? Ariel matou 850 profetas. Eu estou saindo um pouco aqui do foco, do nicho, para dar uma palhinha a vocês, para que vocês possam entender. Ele matou 850 profetas, ele degolou. A gente sabe que a morte era o destino para os idólatras. A gente conhece isso. Porém, entretanto, Ariel não tinha a autorização de Al para matar aqueles 850 profetas. Então ele passou aquela depressão que ele passou, a ponto de pedir a própria morte, pedir para Ariel tirar a vida dele, porque Jezabel botou homens atrás dele para matá-lo. Ele passou por tudo de ruim que ele passou, porque fez coisa da sua própria vontade. Não era para ele matar aqueles 850 profetas. Porque no meio daqueles homens, irmãos, é possível sim, que podia ter Aldin ali, que nem sabe que estão na configuração de Aldin. Lembre Alcha lá no madeiro? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Entendeu por que Alcha pediu para que os seus algozes fossem perdoados? Porque muitos daqueles algozes, irmãos, poderia ser Aldin, que eles nem sabiam que era Aldin. E muitos daqueles que participaram da morte de Alcha, no Pentecoste, muitos deles se converteram, porque o Ruach Kadosh trabalhou no coração deles. Lembra, Nicodemos mesmo, ele só ia chegar à conversão quando Alcha fosse levantado no madeiro. Lembra que ele falou para Nicodemos? E Alcha disse assim, ó: assim como Macha levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Nicodemos ali, ele se converteu, meus irmãos. De fato e de verdade. Ele entendeu tudo ali. Por isso ele botou toda a fortuna que ele tinha em prol da pregação do Evangelho. Quando Yalcha pede para o Pai perdoar os seus algozes, é porque ele está pedindo para aqueles que estavam ali, que faziam parte da configuração de Aldin, mas que nem sabiam que era Aldin. Por isso Yalcha pediu para que o Pai os perdoasse. Porque lá na frente muitos deles iriam se converter. E dentro, irmãos, de uma configuração profética, nós temos que entender tudo. Temos que entender que quando fazemos as nossas coisas, nós queremos fazer a nossa própria vontade, falar de coisas que não é para ser falado, coisa que não foi revelado por Ial. Porque eu falo, irmãos, quando Ial revela, ele revela. Quando Ial revela, ele revela. E eu sei exatamente o ano do arrebatamento, porque Ial sabe que esse é um segredo dele, que ele compartilhou com esse amigo que vos fala, e que jamais eu vou compartilhar com ninguém. E olha que a minha esposa é carne da minha carne, sangue do meu sangue, mas ela é uma Ialdin que não é curiosa. Ela sabe aguardar, ela nunca me ficou pedindo para que eu revelasse para ela. E se ela ficasse me pedindo para que eu revelasse para ela, Ial sabe o que fazer. Mas não precisa, ela nunca me pediu. Eu
o segredo de algo, ela entende isso. Por isso eu estou casado com a pessoa certa. Estou casado com a pessoa certa, que entende as coisas de algo. Embora não entenda como esse amigo que vos fala, mas dentro da esfera dela, dentro da esfera de existência dela, ela entende o suficiente. Ela não fica, nunca me perguntou, quanto será amor? Você não pode falar nem para tua esposa? Não, irmãos. Ela não me perguntou. Sabe por quê? Dentro do corpo dela está o espírito de Eva. Está o espírito de Eva. Como dentro desse amigo que vos fala, aqui é o espírito de Adão que está aqui. Entendeu, meu irmão? E dentro dessa conjuntura profética, eu quero explicar isso aí. É evidente, irmãos, que o amargo no estômago não é apenas os desapontamentos, ou não são apenas os desapontamentos que o nosso irmão Romilson passou no seu ministério. A amargura maior vai vir no tempo do arrebatamento. E pelo que eu entendi, no sonho que Yalcha me abraçava, e eu perguntava a ele, cadê o irmão Romilson? E ele dizia, ainda está a serviço. Só que ele pode ficar tranquilo. Ele não vai sofrer absolutamente. A cabeça dele não vai precisar ser decapitada. Não. Cabeças de gente que estão dentro de Laodiceia agora, que não saíram, e que só vão sair depois do arrebatamento, de alguns desses, vai ter que rolar. É evidente, principalmente se estiver fora da América do Sul, especialmente fora do Brasil. Porque a besta não vai conseguir atacar aqui com toda a força que ela vai ter. Ela não vai conseguir atacar aqui. Porque aqui é o lugar onde Al preparou para que sua igreja fosse alimentada pelos tempos proféticos. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Porque os primeiros 3 anos e meio, ninguém vai ser preciso colocar a marca do inimigo para poder comprar e vender. A marca dele só vai ser exigida após 3 anos e meio, que nós chamamos de grande tribulação. E dentro dessa configuração toda, meu irmão, minha irmã, acredite se você quiser. Eu não obrigo ninguém a acreditar que esse amigo que vos fala é profeta. Eu não obrigo, irmãos. Não obrigo ninguém a acreditar que esse amigo que vos fala é profeta. Se você for vasculhar a minha vida antes da conversão a Yalcha, se você for vasculhar a minha vida quando eu estava lá na plataforma do abominável da desolação, na plataforma do Jesus, você vai achar um monte de coisa ruim. Mas dentro da plataforma de Yalcha, esse amigo que vos fala está limpo. Limpo porque Yalcha me limpou. Não foi porque eu me limpei, eu não tenho condições de me limpar. Nós não temos condições de nos limparmos. E eu quero pedir aos irmãos que nós possamos orar, e muito. No tempo que nós temos aqui, orar e muito pelo nosso irmão Romilson, porque ele vai precisar ser forte. Porque ele vai precisar profetizar outra vez. E aí ele não vai colocar mais data para nada. Porque não vai ser preciso colocar data para nada. Porque depois do arrebatamento, irmãos, depois do arrebatamento, os 7 anos das bodas do Cordeiro são 7 anos aqui do ministério da besta. E depois que terminar os 7 anos do ministério da besta, aí acontece o segundo arrebatamento para o encontro com ele na nova Yal-Shalaim, que vai pairar no ar lá em cima de Israel, que a gente conhece hoje como Israel. Então, o segundo arrebatamento vai acontecer também com abertura de túmulos, mas o primeiro arrebatamento não. O primeiro arrebatamento não tem ressurreição no primeiro arrebatamento. Não tem abertura de túmulo no primeiro arrebatamento. E
Laodiceia só conhece um arrebatamento. E não presta atenção que nesse arrebatamento é para o encontro com Yahshua nas nuvens do Chamaim. Ou seja, onde é que tem nuvem aqui? Não é aqui na terra? A cidade vai descer para Nova Yerushalayim. E então o povo vai ser arrebatado para lá. O reinado de Yahshua, os 1000 anos do reinado de Yahshua é aqui. Mas nós, a sua noiva, representada pela cevada, nós vamos estar 7 anos de festa no Chamaim, no céu. No céu dos céus. No Chamaim dos Chamaíns. E nós vamos gozar de delícias perpétuas. E depois de 7 anos, nós vamos descer com Yahshua como noiva ataviada. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que nós possamos levantar o nosso rosto, erguer a nossa cabeça, invocar Yahshua o Mashiach até que aconteça o arrebatamento. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Yahshua o Mashiach. Assim seja.